Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e o nosso canal Clube do Hardware acaba de atingir a marca de 100 mil inscritos. O vídeo de hoje vai ser sobre os bastidores dos 100 mil inscritos, no qual eu vou contar para vocês a história do canal e a nossa trajetória até atingirmos essa importante marca. Mas antes, como sempre, tenho que deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Leonardo Lopes, o Moreno, o Plínio CS, o Diogo Faustino, o Vilmar MR, a TWP Integração de Rede /TI e muitas outras pessoas. É graças a pessoas como essas que eu encontro o estímulo necessário e o apoio financeiro para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ter acesso antecipado aos nossos vídeos, quer ter acesso a vídeos exclusivos, quer participar de lives exclusivas, aí novidade, hein, gente? Novidade para 2026. Então, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. Mais do que ter acesso a benefícios exclusivos, você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal. Então, considere se tornar sócio do nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Pois bem, antes de contar a história do canal, eu preciso me apresentar formalmente, já que eu acredito que tem a gente aí caindo de paraquedas nesse vídeo, atraído pelo título, né? Dos bastidores de 100 mil inscritos, ficou curioso, quer saber como é que é a história de um canal com 100 mil inscritos e de repente não me conhece, não conhece o nosso trabalho. Pois bem, eu sou o Gabriel Torres, eu sou especialista em informática, tenho mais de 30 livros publicados sobre hardware, redes, eletrônica, entre outros assuntos, tenho diversos cursos online e sou mais conhecido por ter criado um dos primeiros sites da internet brasileira, o Clube do Hardware, que eu lancei lá em 1996. Você escutou certo, 1996. Agora, em 2026, a gente está completando 30 anos de Clube do Hardware. Sim, gente, eu estava aqui quando tudo isso era mato, estava aqui junto com os dinossauros, essa coisa toda, né? E o site Clube do Hardware eu criei inicialmente para publicar artigos e tutoriais sobre hardware e divulgar meus livros e meus cursos, que na época eram cursos presenciais, né? E aí a coisa foi evoluindo, logo em seguida eu comecei a fazer também análise de produtos, ou seja, processadores, placas de vídeo, placas-mãe, analisar, fazer comparativo de desempenho, dizer se um produto é bom, se um produto não é bom, né? E passado mais alguns anos a gente criou também o Fórum do Clube do Hardware. Para quem nunca participou de um fórum é um precursor das redes sociais, né? É um site dividido por assuntos sobre salas ou setores, né? No nosso caso, que é um site basicamente dedicado a hardware, os setores são como, por exemplo, processadores, placas-mãe, placas de vídeo, né? E aí você pode entrar num setor desse e trocar uma ideia com outras pessoas sobre aquele assunto, porque você está com alguma dúvida, está em dúvida do que vai comprar, quer especular sobre o futuro, né? O que a AMD está pensando, o que a Intel está pensando, o que a NVIDIA está pensando, enfim, fazer novas amizades, trocando ideias ali, muito antes das redes sociais existirem. Então a gente passou a ser bastante conhecido aí no mercado por todos esses motivos, né? Artigos, tutoriais, análise de produtos, notícias, a gente publicava também notícias diárias do mercado, né? E também o nosso fórum de discussões, que era muito grande, especialmente antes da chegada das redes sociais. Tá? O nosso canal aqui no YouTube eu criei em 2008. E essa criação do canal no YouTube foi uma necessidade do site, né? Por quê? Porque alguns usuários estavam duvidando do que eu estava falando em algumas análises de produtos. Mais especificamente, eu estava publicando análise de fonte de alimentação e eu fui o primeiro brasileiro a ter os equipamentos necessários para fazer as análises corretas, fazer os testes de fonte de alimentação, né? E aí eu estava publicando os resultados e falando, olha, essa fonte aqui não é boa, a fonte não consegue entregar potência rotulada, oferece risco de uso. E o pessoal estava duvidando do que eu estava falando, porque eu estava falando de marcas bastante conhecidas aqui do mercado, né? E aí o pessoal, poxa, mas como assim? Usa essa fonte, nunca tive problema, essa marca é maravilhosa. Aí os fanboys, né, que aquele pessoal fica defendendo marcas com unhas e dentes, começaram a me atacar. E a partir disso eu comecei, não, vou então gravar o testador de carga das fontes, né, fazendo o teste em operação e provando que a fonte não consegue entregar potência, que a fonte queima ali quando você puxa um pouco mais de potência, ainda dentro, teoricamente, da potência rotulada e tal. Então, lá em 2008, né, eu fui fazendo esses vídeos de teste de fonte, mas como um complemento às análises escritas que a gente publicava lá
no site do Clube do Hardware. Então essa primeira fase do canal era só isso, né? Era um suporte, um apoio às análises que eu fazia lá no site do Clube do Hardware, né? E eu só fui me interessar em gravar vídeos aqui para o canal, vídeos específicos para o canal aqui do YouTube em 2014, né? E aí eu comecei a gravar vídeos e tal, né, tutoriais, vídeos diversos, né, sobre todo esse tema, né, hardware, basicamente sobre hardware, né, sei lá, sobre processadores, placas de vídeo, aquela coisa toda, né, mas eu comecei a ficar muito frustrado, porque a gravação de vídeo dava muito mais trabalho do que escrever artigos, pelo menos na época, né, porque eu estava com a mão na massa ali, eu tinha já um modo de trabalhar que me tornava escrever um artigo, escrever uma análise muito rápido em comparação a gravar um vídeo, porque gravar o vídeo não é só gravar, depois tem toda a edição, né, e a edição, a gente gasta mais tempo na edição do que na gravação em si, né. Então, estava sendo muito frustrante para mim isso, né, poxa, dá muito mais trabalho gravar um vídeo, e o retorno, tanto de público quanto financeiro, não estava sendo muito bom, né. Então eu fiquei pensando, poxa, por que eu vou gastar todo esse tempo gravando um vídeo que não está me dando retorno financeiro, se eu posso escrever um artigo, né, que dá muito mais retorno, dá muito mais visualização, porque o site estava bombando na época, né, e eu tinha um retorno financeiro muito maior com os artigos escritos, de forma escrita, né? Então foi por isso que eu acabei me desestimulando a continuar gravando vídeos aqui para o canal nessa fase, né, a partir de 2014. Mas olhando para trás, né, eu vejo quais são os equívocos que eu fiz, né, e aí que é o legal, se você tem um canal, está pensando em abrir, montar um canal aqui no YouTube, foi basicamente porque era muito aleatório a periodicidade dos vídeos que eu publicava, né? Então tinha meses que eu, sei lá, publicava 3 vídeos, e aí dali a pouco eu ficava mais 3 meses sem postar vídeo, aí depois voltava, postava um, aí ficava mais 2 meses sem postar nada, e dali a pouco postava mais um, era muito pingado, né? E isso daí dificultou o próprio crescimento do canal, né, das pessoas começarem a vir, e eu ficava muito frustrado, né, e, enfim. E muitos colegas meus que são youtubers muito maiores do que eu vou falar sobre eles, que a gente é todo mundo amigo, a gente troca esse tipo de informação, eles falam, poxa, Gabriel, como é que pode, né, você não ter tanto sucesso no YouTube, tem que fazer alguma coisa aí e tal, mas eu abri de mão, de vez em quando eu gravava um vídeo e ficou por isso mesmo, né. Em 2023, né, eu pensei em dar uma retomada nos vídeos aqui do canal na forma de podcast, né? E o meu estímulo para fazer podcast, não só porque estava um pouco na moda ainda, negócio de podcast, mas não foi nem isso, né? Que eu comecei a pensar assim, poxa, os meus colegas da época antes da internet, né, o pessoal jurássico aí junto comigo, né, o pessoal até muito mais velho do que eu, esse pessoal daqui a pouco vai partir dessa para melhor, né? E não tem registro nenhum na internet de entrevistas com essas pessoas, um bate-papo com essas pessoas, o pessoal mais novo não conhece esse pessoal, né? E aí eu falei, poxa, eu queria deixar registrado em vídeo um bate-papo com esse pessoal enquanto ainda dá tempo, né? E, poxa, eu tive a honra e o privilégio, por exemplo, de ser amigo do Laércio Vasconcelos, foi um dos precursores aí no mercado de hardware, né, com os livros e com os cursos dele, né? Muita gente se formou antes de eu existir, antes de eu publicar meus livros, com os livros do Laércio Vasconcelos. E mesmo quando eu comecei a publicar meus livros, né, tinha em paralelo os livros do Laércio, e todo mundo, quem gostava mesmo, comprava os dos dois, comprava os meus, comprava o Laércio, a gente tinha abordagens diferentes e aprendia muito aí, numa época que a internet estava engatinhando e as informações que tinham na internet eram muito esparsas, né, muito poucas, e poucas informações muito rasas, né? Então, infelizmente, o Laércio Vasconcelos faleceu, né, em 2024, mas eu tive a honra e o privilégio de ter um vídeo gravado eu batendo um papo com o Laércio, né? Então, isso daí foi uma coisa que eu me orgulho muito de realmente ter feito esse negócio de podcast e ter mantido esse registro aí que vocês podem conferir, né? Mas os podcasts não foram bem, entendeu? O número de visualizações foi muito baixo, né? Não teve muito. Eu comecei a fazer, fiz um monte e depois eu parei também por isso. Eu falei, poxa, eu estou perdendo meu tempo aqui gravando um monte de coisa com um monte de gente e não está tendo público, as pessoas não estão se interessando, né? E aí tem essa coisa também de YouTube que é curiosa, né? Que a gente grava um vídeo com uma pessoa que foi importante, mas é pouco conhecida, e as pessoas não clicam para ver porque eu não conheço essa pessoa, para que eu vou assistir uma entrevista com alguém que eu não conheço, né? Sendo que
a ideia seria justamente oposta, né? A ideia do podcast era apresentar para vocês pessoas que vocês não conhecem que foram importantes aí para o mercado de informática lá na época dos dinossauros, né? E aí, o que acontece? No final de 2024, eu me formei na faculdade, não sei se vocês sabem disso, mas de 2020 até 2024 eu fiz uma faculdade de Direito, né? Não vou largar a informática, né? Foi só como hobby mesmo. Mas aí no final de 2024 eu falei, poxa, agora eu vou ter tempo para fazer mais alguma coisa, né? A faculdade acabou, e aí eu posso começar a me dedicar de novo ao canal do Clube do Hardware. E aí eu troquei uma ideia com vários amigos meus, né, que, como eu falei para vocês, tem alguns amigos que são youtubers muito maiores do que eu. Vou citar nominalmente aqui para vocês saberem a contribuição, né, de todos que me ajudaram até essa fase da retomada aí, a partir do início de 2025. Né. Primeiro, o Bruno, do canal lá Tecnoarte, né, um canal com 2 milhões, mais de 2 milhões de inscritos, né, um canal gigantesco, né. E eu, trocando uma ideia com o Bruno mesmo falava, poxa, Gabriel, eu aprendi muito no começo lá com seus livros e tal, e como é que pode que seu canal tem pouquíssimas pessoas, né? E pouquíssimos inscritos e tal, tem pouco interesse, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí ele me falou, poxa, Gabriel, o macete de YouTube é você publicar pelo menos um vídeo por semana, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, é só ir fazendo, vai fazendo, e que vai dar certo, não tem como dar errado, né? E aí eu fui conversando com outros amigos, aí depois eu conversei com o Jackson, né? O Jackson Boing, que ele é mais conhecido por um site, por um canal chamado Mundo Conectado, né? Que é um canal dele mesmo, está com 680 mil inscritos hoje, né? Além disso, ele é um dos fundadores, um dos donos do site Adrenaline, né? Que também é canal aqui no YouTube de hardware, que tem 1.200.000 inscritos hoje, muito maior do que a gente, né? E isso é bastante curioso, né? Porque na época dos sites, né? Que o site estava bombando, antes do YouTube estar bombando, o Clube do Hardware como site era maior do que a Adrenaline, né? Tinha mais tráfego. Mas no YouTube isso se inverteu completamente, mas isso porque eles começaram a gravar vídeos lá atrás, né? Muitos anos atrás, no começo do YouTube, né? Enfim, eles apostaram nisso e continuaram insistindo, né? Mesmo sendo trabalhoso, tendo prejuízo nessa operação no início, mas depois o negócio engrenou e hoje estão com 1.200.000 inscritos, né? Mas o Jackson falou, poxa, Gabriel, principalmente o negócio do Mundo Conectado, que é um site que ele tem de eletrônico de consumo, televisões, esse tipo de coisa, dispositivos eletrônicos, né? Ele falou, pô, Gabriel, é assim mesmo, olha, você tem que ter paciência, porque você vai e posta um vídeo, aquele vídeo que você tem uma trabalheira, você, poxa, não, esse vídeo que vai ficar legal pra caramba, vídeo trabalhoso pra caramba, você posta, as pessoas não gostam, tem pouca visualização. Aí, de repente, você grava um vídeo bobo, de uma ideia que você teve, que não deu nenhum trabalho quase para gravar, e de repente aquele vídeo bomba, é aquele assunto que o pessoal está interessado, sabe? Aí você vai vendo o que o pessoal se interessa, o que o pessoal não se interessa, e vai fazendo mais vídeos, tenta direcionar para você ver que o pessoal está se interessando mais, né? E foi fazendo assim, foi dando certo, né? Nessa nova fase que era em 2025, né? Outra pessoa que me ajudou muito foi o Rony Von, do canal Certec Manutenção, 300.000 inscritos também, outro fã meu e também que, poxa, como é que eu posso ter um canal muito maior do que o seu? Não faz sentido, né? O Alfredo Júnior também, do canal Hardware Redes Brasil, né? Outro amigo que mora aqui no Rio também, né? O canal dele está com 183 mil inscritos, canal bem maior do que o nosso também, mesma coisa, né? E ele faz questão de também publicar vídeos segurando meus livros, divulga pra caramba meus livros e tal, e ele fala, pô, Gabriel, como é que pode, né? O meu canal é muito maior do que o seu e tal, né? E outra pessoa que me ajudou muito foi o André Luiz Cardoso. Ele tem 2 canais, o Papa Hardware, que está com 155 mil inscritos, e um canal secundário dele, que não tem nada a ver com informática, que é o Papo Libertário, com 63 mil inscritos. O André me ajudou com a história do Clube de Membros. Ele que me deu o toque do Clube de Membros. Ele falou, Gabriel, Clube de Membros que é o futuro, né? O Clube de Membros, ele está falando que no caso dele, ele ganha mais dinheiro com o Clube de Membros do que com as propagandas do Google AdSense nos vídeos, né? Então, foi por conta disso que eu criei o Clube de Membros aqui no canal do Clube do Hardware e lá no meu canal pessoal, né, o Gabriel Torres, né, que é um canal pessoal que eu tenho também, um canal secundário que eu falo sobre outros assuntos fora da informática, né? E realmente, né, o Clube de Membros, do nosso faturamento aqui no YouTube, né, metade vem do Clube de Membros. Então, o Clube de Membros tem um potencial enorme,
né, enorme mesmo, né, eu acho que é o futuro, né, porque as pessoas querem ter um contato mais próximo com as pessoas que eles gostam, que eles se identificam, né, que no nosso caso o pessoal quer ter um contato mais próximo e tudo, poder trocar uma ideia, e aí realmente o Clube de Membros permite isso, permite, né, conteúdo exclusivo, permite o negócio das lives, que eu vou fazer a partir agora de 2026, eu acho que vai dar muito certo aí para a gente crescer o canal cada vez mais. Então, só para a gente falar em termos de número, no começo de 2025, em janeiro, quando eu retomei aqui o canal do Clube do Hardware, a gente estava com 58.800 inscritos, né? Então a gente chegou né, na virada de 2025 para 2026 com 100 mil inscritos. Então eu consegui crescer o canal 42.200 inscritos, né, no ano de 2025, então uma marca impressionante mesmo, e foi isso, gente, tá dando certo, né, tá dando certo essa coisa de publicar vídeos com regularidade, né, uma vez por semana, eu tenho sempre publicado às quartas-feiras, 8 da manhã, né, mantido sempre o mesmo horário, e isso tá dando certo, né, embora algumas semanas aí durante o ano eu não cheguei a publicar vídeo, ou porque eu fiquei doente, ou aconteceu alguma coisa, né, que me impediu para gravar vídeo, mas fora isso, eu mantive esse ritmo e a diferença foi nítida em relação à experiência que eu tive lá entre 2014 e 2022, 2021, 2022 foi quando eu parei de gravar vídeos e agora estou retomando, né? Vídeos específicos que nem os que vocês têm visto aqui no canal. Então, gente, essa foi mais ou menos a nossa história aqui do canal. Não tem muito mistério, né? Sucesso no YouTube é persistência, né? Publicar com regularidade vídeo, né? Ver o que as pessoas estão gostando, ver o que as pessoas não estão gostando, né? E ir no caminho do que as pessoas estão gostando, do que vocês estão gostando e tudo mais. E sempre, né? Eu peço a opinião de vocês, né? Um outro equívoco que eu fiz na fase anterior foi que eu não dava muita atenção para os comentários, né? Deixava para lá o negócio de comentário, que é muita gente comentando, e agora nessa nova fase eu respondo pessoalmente todos os sócios do nosso clube de membros, sou eu que respondo pessoalmente. O das pessoas em geral, alguns eu respondo pessoalmente, mas o grosso eu tenho moderadores, pessoas que me ajudam a responder, porque o volume é muito grande, né? Mas eles me perguntam antes, quando não tem uma dúvida, que isso daqui, como é que eu respondo, como é que eu não respondo, como é que faz isso, como é que não faz, eu dou sempre o suporte, né? Mas essa coisa de responder às pessoas, os comentários, fez uma diferença gritante também aí para o sucesso do canal. Tá bom, gente? Então, é isso. Mais uma vez, agradeço demais por você estar inscrito aqui no canal. Caso não esteja inscrito ainda, está assistindo só por curiosidade, não deixe de se inscrever, tá? Deixa aí o seu joinha, considere se tornar sócio do nosso clube de membros e espero poder reencontrá-lo no próximo vídeo falando, sei lá, de 200 mil, 300 mil, 400 mil, seja qual for o número. Eu espero que a gente cresça bastante aí em 2026, tá bom? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.